oposição e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cresce cada vez mais. O que é algo muito estranho, porque o judiciário não deveria ser um alvo de oposição, de embates políticos. É um órgão jurídico. Agora, a defesa da oposição é impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Contudo, como o impeachment não sai, uma nova hipótese foi aventada. Que tal falar em internação compulsória? Pode ser uma hipótese, pode ser uma estratégia ou só uma especulação, ou seja, só uma conversa ao vento. Mas começa a circular, digamos, nas redes sociais e nas falas dos deputados e senadores a internação compulsória do Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar também, né, é que lá nos Estados Unidos existe uma lista referente ao ministro Alexandre de Moraes e que essa lista vem ganhando novos contornos, vem crescendo ainda mais. Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar é sobre um vídeo do senador Esperidião Amin, uma figura muito conhecida de Santa Catarina, que disse que há motivos de sobra para impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre uma jornalista do CNN que quase chora de frustração ao saber que o Bolsonaro, depois da pressão, acabou levando mais uma e não vai ser preso. Tem um vídeo, né, da Veja que circula do Bolsonaro chorando ao receber essa informação durante um culto evangélico. Eu prefiro não colocar essa imagem. Afinal, vai saber, né, na nossa democracia pujante, maravilhosa, eu que não vou arriscar. Agora, uma coisa é certa. Se você é de esquerda, você pode falar o que bem entender. Quer dizer, desde que a fala seja só sobre a esquerda. O Maierovitch, uma figura jurista altamente conhecedora do direito, juiz aposentado, eu, data vênia, divirjo muitas vezes do posicionamento dele. Algumas vezes, é óbvio que eu vou concordar, mas sempre mantendo o respeito de advogado para advogado. Agora, ele falou com todas as letras. As decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro é absurda. Outro ponto que a gente vai falar nesse editorial é uma prisão tão absurda, mas tão absurda que, se não abala, deveria abalar a República do Brasil. Nós vamos falar sobre isso e também posicionamento do Carlos Andreasa. Nada mais, nada menos, segundo ele, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes abre as portas do inferno. Cuidado, viu, Andreasa? Pode ser que ele ache que você é bolsonarista e... já viu, né? Vamos falar sobre tudo isso. Muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje é dia 24, esse é o nosso último editorial do dia. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo um pouquinho mais sobre política, né? Eu já vim 3 vezes na sua casa hoje, essa é a última, né? O nosso jantar com política. E você me recepcionou muito bem. Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Se não é inscrito, dá uma força pra gente. Bora bater nossa meta de 2 milhões de seguidores. Vem comigo. Vamos de matéria que tem muita coisa importante pra gente tratar aqui com você. Vamos pra cima. É o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco ele pode ser um ator de Hollywood. Afinal, ele está ficando muito famoso entre os grandes figurões do governo norte-americano. E cá entre nós, não é do lado positivo, não é de forma positiva. A Gazeta do Povo fez uma publicação dizendo o seguinte, olha, a lista de críticos ao STF cresce nos Estados Unidos após a atuação do Eduardo Bolsonaro. Segundo a Gazeta do Povo, as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro provocaram uma onda de manifestações críticas nos Estados Unidos. O movimento, principalmente, foi impulsionado pela atuação do parlamentar Eduardo Bolsonaro, não mais licenciado, e a gente vai falar da estratégia dele aqui, tá? Que está desde março lá no país. Então, várias críticas aconteceram, né? Desde que começou as decisões do ministro Alexandre de Moraes. As recentes decisões dele, inclusive, agora contra o Bolsonaro, que foram para cima dele, impediram ele de dar entrevista, é algo que está gerando uma discussão muito grande. O primeiro a fazer comentários sobre essa atuação, essa caça às bruxas, é o Marco Rubio. O Marco Rubio escreveu o seguinte:
A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo, inclusive, americanos. Outra, que também é crítica ferrenha do ministro Alexandre de Moraes, é a Maria Elvira Salazar. Você deve conhecer a Maria Elvira Salazar, ela que é neta de cubanos, né, conhece muito bem o regime, ela é uma crítica ferrenha. E depois do que aconteceu com Bolsonaro, ela escreveu dois tweets, né, ou dois posts no X sobre o que aconteceu contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A primeira é: a revogação do visto é só um começo. Agora, precisamos de responsabilização total. Fecha aspas. Depois ela escreveu outra postagem. Ela escreveu: a censura e as prisões e a perseguição política no Brasil são incompatíveis com qualquer sistema democrático. Ou seja, já tem hoje, né, uma interpretação feita de que há uma perseguição antidemocrática no Brasil. Já aqui também o Jason Miller fez a seguinte publicação: é inacreditável. Alexandre de Moraes novamente leva todo o crédito pela perseguição política contra o presidente Bolsonaro. Ou seja, ele, que é um crítico ferrenho, já foi alvo, inclusive, das decisões do ministro Alexandre de Moraes. E aí, até o Milei, né, que não está lá nos Estados Unidos, manifestou-se. Olha só, o Milei disse o seguinte: é inacreditável. Alexandre de Moraes novamente leva todo o crédito pela perseguição política contra o presidente Bolsonaro. Moraes quer que o mundo inteiro saiba que ele governa o Brasil e não o Lula. Ou seja, ele repetiu o Michael Banks, né, e fez a postagem aqui com críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Né? Repetiu Jason Miller, perdão. Aí tem o Mike Banks também, que diz, né, que o Brasil simplesmente teria o Bolsonaro como presidente se não fosse a atuação da USAID, né, nos Estados Unidos, né, através da justiça brasileira. Ele escreveu o seguinte: ó, a justiça brasileira deve chegar ao Brasil, né, republicando uma nota aqui que fazia críticas. Outro que a gente precisa falar é o Steve Bannon, talvez uma figura um tanto quanto mais polêmica e apoiadora, né, do Donald Trump, nada mais nada menos do que conselheiro e aliado do Donald Trump. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: somos grandes apoiadores do movimento Bolsonaro, desde que o conhecemos em 2017. E acho que a manifestação mostra que o presidente Trump está totalmente ciente do que está acontecendo. E aí tiveram autoridades da Europa também que se manifestaram, né, a favor do Bolsonaro e contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma delas que a gente pode falar é o Viktor Orbán, né, da Hungria, ou seja, a Meloni também. Então, assim, parece, né, que o discurso, a narrativa vem ganhando novos contornos, né? Ou seja, parece que a narrativa da esquerda contra Bolsonaro vem perdendo um pouquinho a sua força. Agora, no próximo bloco, seria uma alternativa da oposição, um ataque à oposição. Vamos falar sobre medidas restritivas, né, ao Alexandre de Moraes, como, por exemplo, internação compulsória. Será que isso é possível ou é só mais uma bravata? Vamos falar sobre isso. Pois é, numa entrevista ao canal Paulo Capelli, lá do Metrópolis, né, o senador Flávio Bolsonaro falou que o Alexandre de Moraes é um caso perdido. Né? Nesse bate-papo, ele afirmou o seguinte: olha, uma coisa que poderia ser feita era internação compulsória para o Alexandre de Moraes. Segundo o Flávio Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não tem que ir nem para a cadeia, é internação compulsória porque pode não estar dentro da sua consciência, né? Ou seja, a sua sanidade mental não pode estar tão boa assim. É lógico que isso soa mais como uma bravata. Quem determinaria isso em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Mas escuta o trecho que o Flávio Bolsonaro falou aqui. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, o que ele quer desde o início, esse processo que meu pai está passando, que não é um processo, é um linchamento, é uma perseguição, está com a sentença pronta muito mesmo antes de começar. Todo mundo sabe disso. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro,
que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. E sabe aquele cara que é viciado em crack, em que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não, a família tem que tomar uma decisão por ele para fazer uma internação compulsória? Eu acho que o Alexandre de Moraes, na minha percepção, é que ele está nessa fase. Ele não percebe mais que ele está doente e caberia à família, fica aqui a sugestão para a família do Alexandre de Moraes, pede para ele tirar uma licença, vai procurar um psiquiatra da confiança dele, um psicólogo, fazer uma terapia. Eu já fiz terapia também, importante, funcionou muito para mim, né? Te abre os horizontes, ali você consegue entender o que é que, no fundo, acaba te motivando a tomar algumas iniciativas na sua vida, muitas vezes que você, em condições normais, não tomaria. E infelizmente o que está acontecendo é que ele está com essa obsessão, ele parece que não tem mais nenhum processo na mão dele no Supremo. O país está aí com seríssimos problemas, com o Supremo toda hora tomando medidas que, no meu ponto de vista, também interferem no Executivo, interferem no Legislativo. E esse processo com o Bolsonaro é conduzido por ele de uma forma muito covarde. E aí, concorda ou não concorda com o Flávio Bolsonaro? Coloca no comentário. Agora, a medida alternativa à internação compulsória é o impeachment. Existe um senador de Santa Catarina, talvez não tão conhecido como deve ser, né? Realmente uma figura ímpar. Eu conheci pessoalmente já conversei com ele pessoalmente, com a dona Ângela Amin, inclusive já fizemos lives há muito tempo atrás em pautas importantes. É uma figura ímpar, né? De competência, de preocupação com as pautas do Brasil. Ele fez um vídeo agora. O título do vídeo é Os Motivos para o Impeachment de Alexandre de Moraes. Escuta esse trecho. São os fatos que fundamentam o pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Número 1, inquérito 4781, o inquérito do fim do mundo. É uma verdadeira inquisição. Há 6 anos e 3 meses esse inquérito existe. Sem o nome do inquirido, sem crime tipificado, é uma inquisição, em que se chama alguém, o relator que não foi sorteado, abre o inquérito, investiga, acusa, condena e fica por isso. Isso é um atentado contra o Estado democrático de direito, isso é uma exorbitância. A preservação com prorrogações deste inquérito é um atentado contra a democracia. E o responsável número 1 por isso é o ministro Alexandre de Moraes, que em cima disso cria as narrativas que deseja e toma as decisões que quer contra quem ele queira. Segundo. Vamos lá, só para lembrar do primeiro, houve a abertura de ofício, o que é vedado pela legislação brasileira, e não pelo ministro Alexandre de Moraes, mas pelo ministro Dias Toffoli, que nomeou o ministro Alexandre de Moraes como mentor, né, e relator desse inquérito que nunca acaba. O ministro declarou, numa entrevista ao jornal O Globo, no dia 4 de janeiro de 2023, que havia uma conspiração para matá-lo, sequestrá-lo, matá-lo, liderada pelo Bolsonaro. Como é que ele pode ser juiz do Bolsonaro? Não é só o protocolo de Bangalore, é o bom senso que mostra que eu não posso ser vítima, ou alegar ser vítima e ser o juiz. Ou uma coisa ou outra, porque a vítima acusa, depõe, compete ao juiz ver se ele está falando a verdade. Se não é apenas uma acusação leviana, vítima é uma coisa, juiz é outra. Absolutamente distintas, essencialmente distintas. E o ministro Alexandre de Moraes não se considera suspeito. E o que é pior, com a aquiescência dos seus pares no STF. E, finalmente, o uso e o abuso da narrativa sem fundamentação para manter presos pessoas, cidadãos, mulheres, idosos que estavam no dia 8 de janeiro, como se fosse uma tarrafada, manter presos, pregando condenações de 16 anos para quem deveria ser condenado, sim, por arruaça, no caso do homem do relógio, por depredação do patrimônio histórico, mas fazer isso como se fosse uma manada, uma acusação coletiva, debochando da situação de cada um, quando a pena tem que ser individualizada e para caso e para ocorrência
devidamente comprovada individualmente. Basta esses 3 abusos, basta um deles, o da suspeição não assumida, para se abrir o processo. Nunca se abriu um processo contra o ministro do Supremo. E assim como já se cassou presidente da República, senador, deputado, eu acho que isso faz parte da educação política do Brasil. Aberto o processo, eu tenho certeza de que a autocontenção no judiciário vai ser um valor. Repetindo até o que está no livro 11, capítulo 4 do Espírito das Leis, um livro de Montesquieu, que diz o seguinte: o homem investido de poder, o homem que tem poder e ultrapassa a lei, nunca mais vai parar de fazer isso. É mais ou menos como um atleta de salto com vara, que pulou 8 metros, vai pular 8,10, 8,20, 8,40. Não vai mais parar de tentar algo mais forte. A única possibilidade é pará-lo. Alguém tem que pará-lo. E quem tem que parar é o Senado. Quais são... E aí, qual o posicionamento de vocês sobre a fala do Esperidião Amin? Eu sou, do ponto de vista jurídico, totalmente sensível ao que o Esperidião Amin falou aqui. A questão da competência, a questão do juiz vítima, a questão da sentença pronta, os arbítrios e abusos de pessoas que tiveram a sua pena julgada de forma coletiva. Não cabe este tipo de coletivismo numa democracia. Não. Isso está errado. Agora, a turma da militância quer o quê? O Bolsonaro preso. Por questões jurídicas? Não, por questões políticas. E isso não é coisa de democracia, minha gente. Dá uma olhada. Lá, a jornalista do CNN não conseguiu disfarçar até uma frustração. Por quê? Porque o que ela queria noticiar era Bolsonaro preso. Mas a grande questão é que o Moraes não vai prender o Bolsonaro. Jair Bolsonaro não será preso. Essa informação acaba de chegar, essa informação que diz respeito à decisão de Alexandre de Moraes. Após toda a discussão de se ele teria ou não descumprido medidas cautelares, ele que pediu ali, exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro, que argumentaram dizendo: não compreendemos quais eram os limites exatos sobre comunicar-se, sobre se expor publicamente, sobre usar a rede social, mas ter ali a limitação de terceiros fazerem postagens. Portanto, temos, nesta manhã de quinta-feira, dia 24 de julho de 2025, a decisão de o ministro Alexandre de Moraes adverte Jair Bolsonaro, porém não vem acompanhada da decisão de prisão essa mensagem. Era tudo que eles queriam, né? Acompanhar essa mensagem com ordem de prisão. Dane-se, vou colocar aqui. A Veja publicou aqui, ó: Bolsonaro é flagrado chorando em culto evangélico quando saía da decisão de Alexandre de Moraes o livrando da prisão. Peraí, gente. Então, a Veja aqui, ela pode estar causando a prisão do Bolsonaro. Afinal, o Bolsonaro acabou de se expor, né, numa rede social, no Instagram da Veja. Ora, é óbvio, né, que, assim, o Bolsonaro estava em um momento de fé religiosa ali. E a gente imagina que o motivo do choro foi exatamente o momento em que ele teve essa informação. Agora, é tão gritante, mas tão gritante, que até a UOL, né, através do Mairovitch, que é um jurista, um juiz, disse: olha, nem a pau Nicolau vai ser a prisão do Bolsonaro com os argumentos pífios e fracos que foram apresentados. E aí, diga-se de passagem, um militante anti-Bolsonaro defendendo a defesa brilhante dos advogados do Bolsonaro. Acompanha. A prisão preventiva do Bolsonaro não vai sair nem a pau. Não há qualquer possibilidade técnica. E eu vou mais longe. O ministro Fux já fez o contraponto necessário para tirar essa
qualquer pretensão, qualquer decisão no sentido de se impor agora, atenção, agora, decisão em cima da resposta do prazo de 24 horas. Então, não há qualquer possibilidade. Vamos aos aspectos técnicos. Em primeiro lugar, numa petição muito cuidada, muito técnica, muito preparada e bem preparada, os defensores do Bolsonaro, e ali não tem nenhum jejum em matéria de direito, eles colocaram em primeiro lugar que não houve a intenção de desrespeitar qualquer proibição, qualquer medida cautelar. Veja que com isso se esvazia o dolo, a intenção de revidar, de desobedecer. Mata isso, não existe mais isto a partir do momento que se revela a não intenção, e não existe mesmo. Nos autos não existem nenhuma prova em sentido de má intenção, de comportamento voltado a isso. O segundo ponto, também fundamental, e a defesa alerta e frisa e destaca que Bolsonaro não foi notificado, não teve ciência das medidas cautelares, não foi notificado quando da sua manifestação de ontem no parlamento com a exibição das tornozeleiras. Ora, então ele não tinha ciência. A prova disso? Sim, a prova, e prova muito clara a respeito. Basta-se ver a ordem, o mandado expedido, a contrafé, se existe a assinatura do Bolsonaro. Um outro ponto que a defesa fez bem, muito bem, é um reforço, um grande reforço, foi entrar com embargos de declaração. Os embargos de declaração têm por objetivo que o ministro Moraes esclareça eventuais omissões, eventuais dúvidas, obscuridades. Ou seja, que ele explicite os limites, as ocasiões que poderão ocorrer essa quebra de cautela, de medida cautelar, essa desobediência. Colocado tudo isso, é evidente que não dá para se decretar tecnicamente uma prisão cautelar preventiva para aquele que diz que está disposto, inclusive foi orientado, e bem orientado, já dizer, e os jornais estampam isso hoje, que ele já tinha, depois que soube disso, até adiou uma entrevista e suspendeu uma entrevista. Então, se sair uma prisão preventiva, volta a história da perseguição política, agora com força e com base em elementos sólidos. Nem a pau, Nicolau. Vamos prestar atenção aqui. Termos, argumentos, justificativa técnica é o que não sobra na defesa do Bolsonaro. O problema é que se em qualquer momento fosse observada a questão técnica, esse processo sequer existiria, porque ele já nasceu no lugar errado. É simples. Como já diria o próprio Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Se o Lula teve o direito a ser julgado na primeira instância pelo Moro, ora bolas. Por que o Bolsonaro não teve? A lei não mudou. Ah, mas tem o Ramagem? Ok. Quantos e quantos e quantos envolvidos em corrupção da Lava Jato tinha lá também? Ora bolas. Devia estar no STF, não? Não estava. Por quê? Porque aqui é ao gosto do freguês, né? Esse negócio de lei, deixa pra lá. A gente julga de acordo com o que a gente quer te condenar. Então, só pra dar um toque aqui pro nosso amigo jurista, Meyerovitch, de jurista para jurista, se as questões técnicas fossem observadas, esse processo nem existia. Ei, vamos analisar outro ponto aqui.
Essa prisão, para mim, deveria ser um daqueles casos clássicos onde a república deveria estar abalada. Oh, a democracia está em risco. Mas não vai ser. Tá. Pensa o seguinte, com a turma do PCC solta, com um monte de corrupto solto, com o Brasil buscando corrupta lá do Peru, né? Estão passando o Peru no Brasil. Com tudo isso acontecendo, quem que é o grande perigo da sociedade brasileira? Uma idosinha de 72 anos. Dona Yamaguchi aqui. Não é Tamaguchi, não. É Yamaguchi, acho que é. Né? A Polícia Federal cumpriu ordem de Alexandre de Moraes e prendeu idosa, condenada pelo 8 de janeiro. O ministro estabeleceu um regime fechado para a professora aposentada, em virtude dos supostos descumprimentos de medidas cautelares. Hoje, né? Não, na verdade foi ontem. A Polícia Federal foi lá. Né? Não tem traficante, não tem ninguém para eles prender. Você tem que perder tempo, né? Com uma das figuras mais perigosas do mundo, uma senhorinha de 72 anos, que foi condenada a 14 anos, numa ação coletiva onde o foro não deveria ser o STF, porque ela estava descumprindo medidas, né? O que a defesa alegou? Né? Agora vamos falar dos termos técnicos. A defesa, ela esclareceu que as violações à tornozeleira têm justificativo. Ela falou que durante os períodos supostos, citados como suposto descumprimentos, há registros, há atestados médicos, há uma comunicação contínua com familiares, trocas de mensagens que estavam indo em médico, testemunho formal dos enfermeiros que elas estavam indo aos médicos. Uma delas que é de cadeira de roda, gente. E aí, o advogado informou, olha, o papel do ministro era ter notificado a gente para apresentar as justificativas. Não, já veio direto à prisão. Ora, o que não falta era justificativa. E aí, óbvio, vou até colocar na tela de novo. Olha a cara de perigo, né? Imagina, isso aqui solto. Que risco que você corre, meu amigo? Nossa, já pensou? Isso aqui é altamente perigoso, não é? Já pensou? Olha a cara delas, né? Essas senhorinhas aqui lutam Kung Fu, podem te pegar e atentar contra a sua democracia. Tá de sacanagem, né? O Brasil tá chegando num nível que, sabe, né? Não dá para fazer piada, porque piada dá cadeia também. E aí, aos poucos a imprensa tá acordando. E aqui, antes, falar em perseguição, falar em abuso era coisa de bolsonarista. Alguns poucos chegavam aqui e falavam, não, eu não sou bolsonarista, mas eu quero mostrar para vocês que estão perseguindo o Bolsonaro. Não é? Agora, o que acontece? A imprensa está caindo na real. Olha só, o Andreasa, e essa publicação é crédito da Rádio Band News FM, o Andreasa disse, olha, o ministro Alexandre de Moraes está criando um puxadinho criativo. De onde? Da porteira do inferno. Ele disse que esse puxadinho criativo de Moraes estabelece um novo precedente e abre a porteira do inferno. Escuta o que ele falou. Não há previsão legal para proibição de uso de rede social. Isso é uma criação de Alexandre de Moraes. E aí abre a porteira do inferno. Porque se você permite a proibição do uso de rede social, e se isso não tem previsão legal, não havendo base, você vai reformando, vai aumentando, vai acrescendo as limitações, ao ponto da decisão com a qual ele pretendeu explicar o que estava decidindo, abro aspas aqui para Alexandre de Moraes. A proibição ao uso de redes sociais abarca, abro aspas agora, exatamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Esse de terceiros, esse acréscimo, essa figura, significa, a rigor, e Jair Bolsonaro é o objeto, mas eu estou falando do exercício da liberdade para todos nós, que os precedentes ficam, a inclusão de terceiros nessa manifestação significa, a rigor, que Jair Bolsonaro não se pode manifestar mais publicamente. Porque nós temos... E coloque Lula no lugar de Jair Bolsonaro. Nós temos um ex-presidente da República que é idolatrado,
que é mito para milhões de brasileiros e que não sai de casa, ele não vai à rua, ele não vai a lugar nenhum sem ser filmado. Sem ser filmado, e hoje em dia é assim o mundo em que a gente vive. A arena para o debate público hoje é a rede social. O cara é filmado em qualquer lugar a que vá. E qualquer fala dele será filmada. E, por óbvio, as pessoas filmam os terceiros. Com ou sem dolo, com ou sem intenção. Filmam e publicam nas redes sociais. Isso, segundo a decisão de Alexandre de Moraes aqui, porque a decisão não é clara, ela não tem uma redação clara, e eu estou à vontade para dizer, a meu ver, de propósito, por essa leitura possível aqui, o sujeito não pode mais falar publicamente. É difícil entender essa decisão de Alexandre de Moraes e essa criação, essas criações, esses puxadinhos sobre o que dispõe, sobre o que não dispõe a lei. É difícil, pessoal. Não, eu sei que tem um debate posto aí, mas é difícil não entender isso no âmbito da censura prévia. Não há previsão legal para proibição de uso de rede social. Não há proibição legal para uso de rede social. Isso tem um nome. O nome disso é censura. Pronto. Acabou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso último editorial hoje. Pessoal, você está vendo o avanço acelerado de tudo que está acontecendo no Brasil. Não é nem um pouco brincadeira isso aí, né? Então, vamos lá. Você que está me acompanhando aqui, você já pensou em estruturar, blindar seu patrimônio, criar uma estrutura? Sem contar que já pensou o custo do inventário no Brasil, o quanto você paga de impostos para sustentar tudo isso? Dá uma pesquisada sobre holding patrimonial, uma pesquisada sobre offshore, saída fiscal, para você entender o quanto isso pode te ajudar. Nosso escritório é especializado nisso. Eu atuo com isso desde 2010. Então, para você, tá? Entre em contato com a gente. Eu faço questão de estar acompanhando o seu caso. Entre aqui em contato. Nosso escritório é especializado nessa consultoria financeira e empresarial. E eu estou aqui para poder te ajudar, tá bom? Então, clica no link aqui, entre em contato. Agora, se o seu objetivo é imigração para o Uruguai, clica aqui também, que a gente está aqui para poder te ajudar, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.